Clara nunca imaginou que um dia estaria de joelhos no chão frio de um hospital em São Paulo, assinando um contrato de casamento com um homem que mal conhecia, enquanto lágrimas caíam sobre o papel e borravam sua assinatura. Mas naquele momento, com sua mãe lutando pela vida a poucos metros dali, ela descobriu que o amor de uma filha não tem preço e que o desespero pode nos fazer aceitar qualquer coisa. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando Clara chegou correndo no pequeno restaurante Tempero da Regina, no bairro da Muca. Ela havia saído apenas por 2 horas para fazer compras no mercadão municipal, e quando voltou, encontrou a porta aberta, cadeiras viradas, e sua mãe, Dona Regina, caída no chão da cozinha. Mãe, acorda, por favor, acorda!" Clara gritava enquanto ligava para o SAMU, suas mãos tremendo tanto que quase derrubou o celular. A ambulância levou 15 minutos para chegar, mas para Clara pareceram horas intermináveis. No Hospital São Camilo, o médico foi direto ao ponto. Sua mãe teve um infarto grave. Ela precisa de uma cirurgia de ponte de safena urgente, em no máximo 72 horas. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Quanto custa? O médico suspirou pesado. R$200 mil. Pelo SUS, a fila de espera é de 6 meses. Sua mãe não tem esse tempo. Clara saiu do consultório cambaleando. Encostou na parede fria do corredor e desabou a chorar. Nos 2 dias seguintes, Clara tentou de tudo. Foi a todos os bancos da cidade, mas nenhum aprovava empréstimo para uma moça de 23 anos sem bens no nome. Criou vaquinha online que mal arrecadou R$10 mil. Tentou vender o restaurante às pressas, mas os únicos interessados eram agiotas que ofereciam migalhas. Foi quando descobriu a verdade mais cruel. O restaurante já estava hipotecado. Dona Regina havia feito um empréstimo de R$100 mil há 6 meses para reformar o estabelecimento. E a dívida estava com uma empresa chamada Almeida Investimentos. Como assim hipotecado? Minha mãe nunca me contou nada. Clara gritou para o gerente do banco. Na tarde da quinta-feira, Clara estava no saguão do hospital assinando papéis para vender o restaurante por apenas R$80 mil, menos da metade do valor real, quando um homem alto de terno preto se aproximou. "Você é Clara, filha de Regina?" Ela olhou para cima e viu um homem de uns 30 e poucos anos, olhos escuros e frios, postura de quem estava acostumado a mandar. "Sou... Quem é você?" Ele estendeu um cartão. Felipe Almeida, CEO da Almeida Construtora. O sobrenome fez o sangue de Clara gelar. "Eu tenho uma proposta para resolver seus problemas, todos eles", Felipe explicou com voz neutra, quase robótica. "Eu pago a cirurgia da sua mãe, quito a dívida do restaurante e ainda deixo R$50 mil para capital de giro. Em troca, você casa comigo por 1 ano. Contrato simples, sem amor, sem expectativas, apenas aparências públicas." Clara o encarou como se ele tivesse enlouquecido. "Casar, você está louco, eu não te conheço, eu não me vendo." Ela rasgou o cartão na cara dele e saiu furiosa, voltando para a UTI, onde Dona Regina estava entubada, inconsciente. Mas então Clara ouviu, através da porta entreaberta da UTI, a voz fraca e rouca da mãe. "Clara, minha filha, cadê você?" O coração de Clara explodiu em pedaços. Ela entrou correndo, segurou a mão gelada da mãe. "Eu tô aqui, mãe, eu tô aqui." Dona Regina abriu os olhos levemente. "Não chora, minha flor. Se eu partir, você fica bem, promete?" Clara abraçou a mãe, molhando o lençol do hospital com lágrimas. "A senhora não vai a lugar nenhum, eu não deixo, eu prometo." Quando saiu da UTI, Felipe ainda estava no corredor esperando. Clara caminhou até ele com o rosto inchado de tanto chorar, mas com uma determinação assustadora nos olhos. "Eu aceito, mas com uma condição. Minha mãe nunca pode saber que foi um contrato. Ela tem que acreditar que é amor de verdade." Felipe assentiu. "Combinado. Assine aqui." Ele estendeu o contrato. Clara pegou a caneta, mas sua mão tremia tanto que mal conseguia segurar. Quando assinou seu nome na última página, uma lágrima caiu bem em cima da assinatura, borrando a tinta. Clara olhou para a mancha molhada e sussurrou mais para si mesma do que para ele. "Eu vendo 1 ano da minha vida, ela me deu a vida inteira." Felipe observou a cena em silêncio.
Seu rosto permaneceu frio e impassível, mas por uma fração de segundo, ele apertou o punho com tanta força que as juntas ficaram brancas. Clara nunca imaginou que uma mansão de 3 andares em um condomínio fechado de Alphaville pudesse parecer uma prisão. Mas foi exatamente assim que ela se sentiu quando atravessou aquele portão imenso pela primeira vez como esposa de Felipe Almeida. O casamento havia sido tão frio quanto uma sessão de negócios. E agora ela estava prestes a descobrir que assinar aquele contrato foi apenas o começo do seu pesadelo. A cirurgia de Dona Regina foi um sucesso, realizada no sábado seguinte por uma equipe particular no Hospital Sírio-Libanês. Felipe cumpriu sua parte do acordo com eficiência assustadora. Pagou tudo à vista, quitou a dívida do restaurante e ainda depositou os R$50 mil prometidos. Na segunda-feira pela manhã, Clara e Felipe se casaram no cartório do Jabaquara. Uma cerimônia de 10 minutos com apenas 2 testemunhas que Clara nunca tinha visto na vida. Não houve beijo, não houve festa, não houve família. Felipe assinou os papéis sem olhar para ela uma única vez. Pronto, agora você é oficialmente Clara Almeida, por 1 ano. Quando chegaram à mansão no final da tarde, uma mulher elegante de uns 58 anos os esperava na sala principal. Helena Almeida, mãe de Felipe, usava um vestido bege caríssimo e tinha aquele ar de superioridade que só anos de dinheiro podem criar. Ela olhou Clara dos pés à cabeça com desprezo mal disfarçado. Então, essa é a esposa. A pausa antes da palavra foi proposital, cruel. Meu filho poderia ter qualquer mulher de São Paulo, herdeiras, modelos, empresárias, e você aparece. Clara engoliu em seco, tentando manter a compostura. Prazer em conhecê-la, dona Helena. A mulher virou as costas sem responder. Felipe, mostre para ela onde fica o quarto, e dela. Felipe guiou Clara por corredores imensos, cheios de quadros caros e móveis que pareciam de museu. A mansão tinha 15 cômodos, uma piscina olímpica, jardim com fontes, e Clara se sentia cada vez menor a cada passo. Eles subiram uma escada de mármore, passaram por quartos enormes, e então Felipe virou para um corredor lateral, nos fundos da casa. Abriu uma porta pequena. Esse é seu quarto. Clara entrou e sentiu o coração apertar. Era um quarto minúsculo com cama de solteiro, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o muro. Parecia um quarto de empregada. Aqui? Mas... Felipe a interrompeu com frieza. Seu lugar é aqui, longe de mim. Não se esqueça, isso é um contrato, não um conto de fadas. Naquela noite, Clara arrumou suas poucas roupas no guarda-roupa apertado e colocou a foto da mãe na mesinha de cabeceira, a única coisa que a fazia sentir em casa. Era uma foto antiga, de quando Dona Regina ainda era jovem, sorrindo na porta do restaurante recém-inaugurado. Clara estava acariciando a moldura quando ouviu a porta se abrir. Helena entrou sem bater, olhou ao redor com nojo. Que cômodo aconchegante! Combina com você. Então viu a foto, pegou o porta-retrato, fingiu admirar e então deixou cair. Ops, que pena. O vidro estilhaçou no chão. Clara se ajoelhou imediatamente, tremendo, juntando os cacos com as mãos, segurando o retrato, quebrado contra o peito. Foi sem querer, né? Sua voz saiu embargada. Helena sorriu gelado. Claro, querida. Seja mais cuidadosa com suas coisinhas. E saiu, fechando a porta. Clara trancou-se no banheiro minúsculo e deslizou pela parede até sentar no chão frio. Com as mãos tremendo, pegou o celular e ligou para Juliana, sua melhor amiga desde a adolescência. Ju! A voz saiu num sussurro rouco. Ju, eu não sei se eu vou conseguir sobreviver aqui. Do outro lado, Juliana, que era cabeleireira no salão do bairro, ficou alarmada. Clara, o que está acontecendo? Fala comigo. Clara contou aos sussurros com medo de ser ouvida sobre o quarto, sobre Helena, sobre o olhar de gelo de Felipe. Sai daí agora, volta para casa. Mas Clara limpou as lágrimas. Não posso. Minha mãe, a cirurgia. Eu preciso aguentar. Juliana suspirou pesada. 1 ano, Clara. Só 1 ano. Você consegue. Você é forte.
Às 3 da manhã, Clara não conseguia dormir naquela cama estranha. Desceu para tomar água e acabou no Jardim dos Fundos, sentada em um banco de pedra perto da piscina iluminada. Estava abraçada aos próprios joelhos quando ouviu passos. Você não consegue dormir também? Era Marcos, irmão mais novo de Felipe, um homem de uns 28 anos com um sorriso gentil que contrastava totalmente com a frieza do irmão. Ele tirou o casaco de moletom e colocou sobre os ombros trêmulos de Clara. Seu irmão me odeia, Clara sussurrou. Marcos sentou ao lado dela. Meu irmão não te odeia. Ele não sente nada por ninguém há 5 anos. Desde que Beatriz... Bem, você vai descobrir essa história eventualmente. Marcos acendeu um cigarro e olhou para o céu estrelado. Minha mãe, ela é dura, mas sabe o que é engraçado? Ela já foi exatamente como você. Clara virou surpresa. Como assim? Ele deu uma tragada. Minha mãe foi empregada doméstica. Engravidou do meu pai, que era casado na época. Foi um escândalo nos anos 80. A família inteira a odiava. Ela construiu essa armadura de gelo para sobreviver. E agora ela faz com você o que fizeram com ela. Clara ficou em silêncio, processando. Então, o casamento, a forma que aconteceu. Marcos a olhou nos olhos. Minha mãe que arranjou tudo. O empréstimo no nome do restaurante da sua mãe foi ela. Felipe precisava de uma esposa apresentável para fechar negócios com os investidores conservadores europeus. Eles não fazem negócio com solteiros. Achei que você deveria saber a verdade. O sol começava a nascer quando Clara voltou para o quarto. Ela olhou para a foto quebrada da mãe, agora sem vidro, e sussurrou uma promessa. Eu não vou quebrar, mãe. Eles podem me colocar no menor quarto, podem me desprezar, podem tentar me destruir. Mas eu não vou quebrar. Lá fora, no corredor, Felipe passava justamente naquele momento, e sem querer ouviu o sussurro determinado de Clara, através da porta entreaberta. Ele parou, ficou parado por alguns segundos, o punho erguido como se fosse bater na porta, mas então balançou a cabeça e seguiu em frente. Algo naquela voz, naquela determinação, havia mexido com ele de um jeito que não conseguia explicar. E isso o irritava profundamente. Clara jamais esqueceria a noite em que ficou cara a cara com Beatriz, a ex-noiva de Felipe, em um salão de festas no Jardim Europa, enquanto dezenas de empresários milionários observavam cada movimento dela com olhares julgadores. Aquela seria a noite em que ela descobriria que humilhação pública dói mais do que qualquer solidão. Mas também seria a noite em que encontraria uma força dentro de si que nem sabia que existia. Haviam-se passado 3 semanas desde que Clara havia se mudado para a mansão dos Almeida. Felipe mal falava com ela, saía cedo e voltava tarde, e quando se cruzavam nos corredores, ele simplesmente a ignorava como se ela fosse um móvel. Mas numa quinta-feira à noite, ele entrou no quartinho dela sem bater. Vista isso, temos um jantar em 1 hora. Jogou uma sacola de uma boutique cara em cima da cama. Clara abriu e encontrou um vestido azul marinho, simples, mas elegante. Jantar que jantar? Felipe já estava saindo. Investidores europeus, você vai comigo, precisa parecer uma esposa de verdade pelo menos uma vez. No carro, uma BMW preta dirigida por Felipe, Clara tentava controlar o nervosismo. Ela nunca havia estado em um evento social da elite paulistana, e o vestido, apesar de bonito, fazia ela se sentir fantasiada. Só sorria, não fale muito e não me envergonhe. Foram as únicas palavras que Felipe disse durante todo o trajeto de 40 minutos até o buffet. Clara mordeu o lábio, sentindo as mãos geladas. Quando chegaram, havia manobristas, seguranças, um tapete vermelho na entrada. Meu Deus, Clara sussurrou. Felipe pegou o braço dela com força. Sorria. Agora. A festa era exatamente como Clara imaginava. Mulheres cobertas de joias, homens em ternos que custavam mais que um carro popular, garçons servindo champanhe francês em taças de cristal. Clara se sentia completamente fora do lugar, como uma intrusa que a qualquer momento seria descoberta e expulsa. Felipe a apresentava mecanicamente, minha esposa, Clara, e então se virava para conversar de negócios,
deixando-a sozinha ao lado dele como uma estátua decorativa. Ela sorria, acenava, mas por dentro estava morrendo de vergonha e solidão. Foi quando ouviu uma voz feminina atrás dela. Então você é a famosa esposa substituta. Clara se virou e deu de cara com a mulher mais linda que já tinha visto na vida. Beatriz Moreira tinha uns 30 anos, cabelos negros ondulados, corpo de modelo, vestido vermelho que devia custar quanto um carro e um sorriso venenoso. Ela olhou Clara de cima a baixo com desprezo mal disfarçado. Ah, querida, tão simples, tão comum. Felipe realmente baixou o nível depois de mim. Clara sentiu as bochechas queimarem. Desculpa, você é? Beatriz riu, um som agudo e falso. Beatriz, a ex-noiva, a mulher que ele realmente amou. Ela se aproximou perigosamente, sussurrando. Deve ser reconfortante para o Felipe ter alguém tão sem expectativas, sem exigências, uma bonequinha obediente que não vai cobrar nada dele. Clara sentiu os olhos arderem e a garganta apertar. Ela olhou em volta procurando Felipe e o viu do outro lado do salão, conversando animadamente com investidores, rindo, completamente alheio ao que estava acontecendo. Ele não veio defendê-la. Ele nem olhou na direção dela. Beatriz continuou. Eu traí ele, sabia? No dia do nosso casamento, com o melhor amigo dele. E sabe o que é engraçado? Mesmo depois disso, ele ainda sonha comigo. Você é só um contrato conveniente. Clara estava tremendo, prestes a desmoronar quando se desculpou e praticamente correu para o banheiro. Trancou-se em uma cabine e encostou na parede fria, respirando fundo, lutando contra as lágrimas. Mas então, algo aconteceu. Clara olhou para o próprio reflexo no espelho do banheiro luxuoso e viu os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, o rosto de derrota. E, de repente, uma revolta tomou conta dela. Não, não, eu não vou deixar essa mulher me destruir. Eu não vou quebrar. Ela lavou o rosto com água fria, consertou a maquiagem com o pouco que tinha na bolsa, respirou fundo 3 vezes e se olhou nos olhos. Você é Clara, filha da Regina. Você sobreviveu a coisa pior. Você aguenta isso. Quando saiu do banheiro, tinha os ombros erguidos e o queixo levantado. Beatriz estava conversando com um grupo, mas Clara passou por ela sem dar atenção, como se ela não existisse. Foi quando aconteceu algo inesperado. Um senhor elegante de uns 60 anos, cabelos grisalhos, se aproximou de Clara com um sorriso genuíno. Você deve ser a esposa do Felipe, Alberto Fernandes. Muito prazer. Ele apertou a mão dela calorosamente. Clara, surpresa com a gentileza, sorriu de volta. Prazer, senhor Alberto. Clara. O homem tinha um sotaque português suave. Que refrescante encontrar alguém genuíno neste mar de falsidade. Me diga, de onde você é? Clara relaxou um pouco. Sou da Muca, senhor. Minha mãe tem um restaurante lá, comida brasileira caseira. Os olhos do senhor Alberto brilharam. Restaurante? Que maravilha! Sabe, eu vim de Portugal pobre, trabalhei em restaurante a vida toda antes de conseguir montar meu negócio. A conversa fluiu naturalmente. Clara falou sobre o tempero da Regina, sobre as receitas da avó que Dona Regina mantinha vivas, sobre a comunidade do bairro. O senhor Alberto estava encantado. Isso é Brasil real, isso é valor verdadeiro, não essa superficialidade toda. Ele chamou Felipe com um gesto largo. Felipe, você não me disse que sua esposa é tão especial. Ela tem mais substância que todos esses pavões juntos. Felipe se aproximou, claramente surpreso. Beatriz, que estava próxima, ficou pálida. O senhor Alberto continuou alto o suficiente para vários ouvirem. Sabe, Felipe, eu só faço negócios com homens de família, homens com valores reais, e sua esposa me mostrou exatamente isso. Considere nossa parceria fechada. No carro, voltando para casa, o silêncio era denso. Felipe dirigia com a mandíbula travada, os nós dos dedos brancos no volante. Clara olhava pela janela, ainda processando tudo o que havia acontecido. De repente ela se virou para ele, e tudo o que havia engolido durante semanas explodiu. Você me levou lá como enfeite, me deixou sozinha com aquela víbora da sua ex.
Não moveu um dedo quando ela me humilhou na frente de todo mundo. Você pode me comprar, pode me colocar no menor quarto da casa, pode me tratar como lixo, mas você não pode destruir quem eu sou. Felipe pisou no freio bruscamente, parando o carro no acostamento da Marginal Pinheiros. Ele se virou para ela com fúria nos olhos. Como você ousa? Mas quando seus olhos encontraram os dela, ele parou. Porque o que viu não foi medo, não foi submissão. Era coragem pura, determinação, força. Clara não desviou o olhar nem por um segundo. Eu ousei, porque eu mereço respeito. Contrato ou não contrato? Os dois ficaram ali, encarando um ao outro por longos segundos, a tensão elétrica entre eles. Felipe sentiu algo que não sentia há anos: admiração e algo mais. Desejo. Ele virou de volta para o volante, voltou a dirigir em silêncio, mas sua respiração estava alterada. O Alberto gostou de você. Foi tudo o que ele disse, mas no tom havia algo diferente. Algo que não era mais desprezo. Nos dias seguintes, algo mudou sutilmente na mansão. Clara começou a acordar às 5 da manhã e preparava café da manhã completo. Pão de queijo fresco, bolo de fubá, café coado na hora, frutas cortadas. Deixava tudo na mesa e subia para o quarto antes que alguém descesse. Helena reclamou no primeiro dia. Quem pediu isso? Mas comeu 2 pães de queijo. No terceiro dia, Felipe desceu e encontrou a mesa posta, ainda quentinha. Ele pegou um pedaço do bolo, fechou os olhos ao sentir o gosto e, pela primeira vez em semanas, algo nele amoleceu. No quinto dia, Dona Marli, a cozinheira antiga da casa, disse para Clara: a patroa disse que a comida melhorou consideravelmente. Ela nunca elogia nada. Clara sorriu pequeno. Era um começo minúsculo, mas era um começo. E no andar de cima, Felipe observava da janela do escritório enquanto Clara cuidava das flores do jardim, cantarolando baixinho, e ele percebeu que pela primeira vez em 5 anos, aquela casa parecia viva. Clara jamais imaginaria que uma gripe simples se transformaria no momento em que tudo mudaria entre ela e Felipe. Mas foi exatamente o que aconteceu em uma noite fria de junho, quando ela desmaiou no meio de um jantar importante e acordou no quarto dele, com aquele homem de gelo cuidando dela, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Tudo começou numa segunda-feira. Clara acordou com a garganta arranhando e o corpo pesado, mas ignorou os sintomas. Ela não podia ficar doente, não podia dar trabalho, não podia mostrar fraqueza. Na terça, a febre começou, mas ela tomou uns comprimidos que tinha na bolsa e continuou com suas tarefas, cozinhando, limpando seu quarto, cuidando das flores do jardim. Na quarta-feira à noite, Felipe avisou: temos um jantar importante amanhã. Investidores japoneses, você vai. Clara apenas assentiu, mesmo sentindo a cabeça latejar e o corpo tremer de frio, mesmo com o calor do verão paulistano. Sim, eu vou. Quinta-feira chegou e Clara estava muito pior. Ela mal conseguia ficar em pé, mas se maquiou com mãos trêmulas, escondeu as olheiras, vestiu um vestido preto simples que Felipe havia deixado na porta do quarto dela. Desceu as escadas segurando firme no corrimão para não cambalear. Helena a viu e franziu a testa. Você está pálida. Clara forçou um sorriso. Estou bem, dona Helena. A mulher a olhou com desconfiança, mas não disse nada. No carro, Felipe dirigia em silêncio enquanto Clara encostava a testa na janela fria, tentando controlar as náuseas e as tonturas. O jantar era em um restaurante japonês caríssimo na Vila Olímpia, daqueles em que cada prato custava R$300. Os investidores eram 5 homens sisudos que falavam português com sotaque forte e faziam perguntas técnicas que Clara não entendia nada. Ela estava sentada ao lado de Felipe, sorrindo educadamente, mas o salão parecia girar ao seu redor. Você está bem? Felipe sussurrou quando os japoneses conversavam entre si. Estou. Ela mentiu, mas sua voz saiu fraca. O garçom trouxe os pratos. O cheiro forte de peixe cru fez o estômago de Clara revirar. Ela respirou fundo, tentando se controlar, mas as cores começaram a desbotar. Clara! A voz de Felipe parecia vir de muito longe. E então, tudo ficou preto. Quando Clara abriu os olhos,
demorou alguns segundos para entender onde estava. O teto era diferente, mais alto, com uma luminária elegante de cristal. As paredes eram azul escuro, não branco descascado como seu quartinho. A cama era enorme, macia, cheia de travesseiros. Onde eu estou? Ela tentou se sentar, mas o corpo pesava toneladas. Não se mexa. A voz de Felipe veio do canto do quarto. Ela virou a cabeça e o viu sentado em uma poltrona ao lado da cama, as mangas da camisa social arregaçadas, gravata jogada em algum canto, cabelo bagunçado. Ele segurava uma bacia com água e tinha uma expressão que Clara nunca tinha visto antes. Preocupação genuína. Você desmaiou no restaurante. Está com 39 graus de febre. Felipe se levantou e se aproximou da cama com a bacia. Mergulhou uma toalha pequena na água gelada, torceu e com cuidado inacreditável colocou na testa de Clara. Ela fechou os olhos com o alívio do frio. Você está no meu quarto. O médico já veio. Você está com uma gripe viral forte, pneumonia começando. Eu já dei o remédio faz 1 hora. Você estava meio consciente, mas não deve lembrar. Clara abriu os olhos surpresa. Você cuidou de mim? Felipe evitou o olhar dela, trocando a compressa. Não tinha mais ninguém acordado. E você é minha responsabilidade. Mas o jeito que ele disse, o cuidado com que tocava a compressa em seu rosto, contava outra história. A noite foi longa. Cada hora Felipe trocava a compressa, ajudava Clara a tomar água, ajustava os travesseiros. Em um momento de delírio da febre, Clara começou a chorar baixinho. Mãe, eu quero minha mãe. Eu não aguento mais ficar sozinha. Felipe ficou paralisado ouvindo aquilo. Então, numa atitude que surpreendeu até ele mesmo, sentou na beirada da cama e segurou a mão dela. Você não está sozinha. Clara, ainda meio delirante, apertou a mão dele com uma força desesperada, como se fosse uma tábua de salvação. Promete que eu não estou sozinha. Felipe olhou para aquela mão pequena e quente segurando a dele, e algo dentro do peito dele, algo que estava congelado há 5 anos, começou a rachar. Eu prometo. Por volta das 3 da manhã, a febre finalmente começou a baixar. Clara estava dormindo mais tranquila, respirando melhor. Felipe ainda estava ali, sentado na mesma poltrona, segurando a mão dela. Em algum momento, ele havia encostado a cabeça no braço da poltrona e caído no sono. Mas mesmo dormindo, não soltou a mão de Clara. Quando ela acordou às 6 da manhã, a primeira coisa que viu foi exatamente isso. Felipe dormindo desconfortavelmente na poltrona, com olheiras profundas, ainda de roupa social amassada, segurando a mão dela como se fosse um tesouro. O coração de Clara fez algo estranho no peito. Ela sussurrou baixinho, sabendo que ele não ia ouvir. Por que você faz isso? Se você me odeia? Felipe acordou com a luz do sol batendo no rosto. Ele piscou desorientado e então percebeu. Ainda estava segurando a mão de Clara. Ela estava acordada, olhando para ele com aqueles olhos castanhos enormes, brilhantes de comoção. Por 3 segundos, apenas 3 segundos eternos, eles se olharam. Não havia frieza, não havia desprezo, não havia máscaras. Era só Felipe e Clara, 2 pessoas quebradas se enxergando de verdade pela primeira vez. Felipe viu vulnerabilidade, gratidão e algo mais nos olhos dela. Clara viu cansaço, medo e uma ternura assustadora nos olhos dele. E naqueles 3 segundos, alguma coisa mudou irrevogavelmente entre eles. Então Felipe soltou a mão dela bruscamente, levantou-se da poltrona com rigidez, ajeitou a roupa amassada. A máscara de gelo voltou ao rosto dele como um portão de ferro se fechando. Você está bem. A febre passou. Volte para o seu quarto quando conseguir andar. Ele já estava na porta quando Clara chamou a voz ainda rouca. Felipe! Ele parou, mas não se virou. Obrigada. Felipe ficou imóvel por 2 segundos, os ombros tensos. Não precisa agradecer. Foi só lógica. Você precisa estar bem para os próximos eventos. E saiu fechando a porta com mais força do que o necessário. Mas lá fora, no corredor vazio, ele encostou na parede e passou as mãos no rosto. Marcos, que estava passando para o quarto dele, viu a cena
e sorriu. Não disse nada, apenas sorriu. Porque ele sabia, seu irmão ainda tinha coração. E aquele coração estava começando a bater de novo. Clara nunca esqueceria o dia em que descobriu a verdade sobre Helena Almeida, porque foi o dia em que ela entendeu que, às vezes, as pessoas mais cruéis são aquelas que mais sofreram, e que por trás de cada monstro existe uma história de dor que ninguém quer lembrar. Haviam-se passado 2 semanas desde a noite em que Clara ficou doente. Ela havia voltado para seu quartinho nos fundos, mas algo havia mudado no ar da mansão. Felipe não era mais completamente frio com ela. Às vezes, um bom dia escapava, ou um olhar que durava meio segundo a mais. Helena continuava distante, mas havia parado com os comentários venenosos diretos. E Clara, recuperada, havia voltado à sua rotina de acordar cedo e cuidar da casa como se fosse dela de verdade. Ela limpava, cozinhava, organizava, sempre tentando ser útil, sempre tentando justificar seu lugar ali. Numa terça-feira de manhã, Helena pediu que Clara limpasse o escritório do falecido Sr. Almeida, o patriarca da família que havia morrido 3 anos antes. Aquele lugar está um nojo cheio de poeira. Já que você gosta tanto de limpar, vá lá. O escritório ficava no 2º andar. Era enorme, com estantes de madeira de lei cheias de livros antigos, uma mesa gigantesca e quadros nas paredes. Clara começou a tirar o pó dos móveis, quando viu uma caixa de sapatos velha, meio escondida, embaixo de uma pilha de pastas. Que estranho! Ela pegou a caixa, soprou a poeira e abriu. Dentro havia documentos antigos, recortes de jornal amarelados e fotos. A primeira foto que Clara pegou fez seu coração parar. Era uma moça jovem, não devia ter mais de 20 anos, magra, com roupas simples e baratas, cabelo preso num coque desarrumado. Ela estava na porta de uma casa enorme, usando o uniforme de empregada doméstica. Mas o que chocou Clara foi o rosto. Era Helena. Uma Helena jovem, de olhos assustados, postura curvada de quem carrega o peso do mundo. Clara virou a foto e leu o que estava escrito atrás a lápis. Helena, 1983. Embaixo havia um recorte de jornal de 1985. Escândalo na alta sociedade. Empresário Almeida abandona esposa por empregada grávida. Clara continuou lendo. Cada documento mais chocante que o anterior. Helena havia sido empregada da família Almeida por 2 anos. O Sr. Almeida era casado com uma herdeira, tinha um casamento arranjado, sem amor. Ele se apaixonou por Helena. Quando ela engravidou de Felipe, o escândalo explodiu. A primeira esposa pediu divórcio. A família inteira o renegou por um tempo. Os jornais publicaram matérias cruéis chamando Helena de destruidora de lares e aproveitadora. Havia até cartas ameaçadoras que ela havia recebido na época. Uma dizia: "Você nunca será digna desse sobrenome, sua ordinária." Clara sentiu um aperto no peito lendo aquilo. Era exatamente o que ela mesma estava vivendo. Helena entrou no escritório sem fazer barulho e encontrou Clara segurando a foto antiga dela. "O que você pensa que está fazendo?" A voz estava trêmula, entre fúria e pânico. Clara se virou, ainda segurando a foto com delicadeza. "Dona Helena, eu não sabia. Eu só estava limpando e encontrei." Helena atravessou o escritório rapidamente e tentou arrancar a foto da mão de Clara. Mas Clara a segurou firme. A senhora foi empregada." Não era uma pergunta. Era uma constatação suave, sem julgamento. Helena parou de puxar e ficou imóvel, olhando para a foto na mão de Clara, como se fosse um fantasma do passado. "Devolve isso." Clara estendeu a foto, mas não soltou ainda. "A senhora me despreza pelo mesmo passado que a senhora teve." Helena finalmente olhou nos olhos de Clara, e pela primeira vez não havia desprezo ali. Havia dor, muita dor. "Você não entende nada." A voz dela saiu quebrada. Clara continuou com suavidade. "Eu entendo mais do que a senhora imagina. Eu sei o que é ser olhada como se você não valesse nada, ser chamada de aproveitadora, sentir que você precisa provar o tempo todo que não é lixo." A foto escorregou das mãos delas e caiu no chão. Helena se abaixou para pegar e, de repente,
Ela desmoronou. Sentou no chão do escritório, segurando aquela foto antiga, e começou a chorar. Clara ficou paralisada por um segundo, depois lentamente se ajoelhou ao lado de Helena. Não tocou nela, apenas ficou ali, presente. Entre soluços, Helena começou a falar. Eu tinha 19 anos quando comecei a trabalhar aqui. Vinha do interior de Minas, analfabeta, sem nada. O Almeida, ele foi gentil comigo. Pela primeira vez na vida, alguém me tratou como gente. Eu me apaixonei. Fui idiota. Ela limpou as lágrimas com raiva. Quando descobriram sobre a gravidez, a família dele me chamou de tudo. Prostituta, interesseira, destruidora. A esposa dele jogou água fervendo em mim um dia. Helena levantou a manga e mostrou uma cicatriz antiga no braço. Essa marca nunca saiu. Clara sentiu lágrimas nos próprios olhos. E o Sr. Almeida? Helena soltou um riso amargo. Ele me amou, de verdade. Largou tudo por mim, casou comigo, me deu o sobrenome dele. Mas eu nunca esqueci a humilhação. Então construí essa armadura. Me tornei mais fria que gelo, mais dura que diamante. Aprendi tudo, etiqueta, idiomas, negócios. Me tornei a mulher mais respeitada da elite paulistana e jurei que nunca mais seria fraca. Ela olhou para Clara. Eu te odeio porque você me lembra quem eu era. Fraca, apaixonada, ingênua. Clara balançou a cabeça devagar. A senhora não era fraca. A senhora era corajosa. E ainda é. Helena ficou em silêncio, olhando para a foto na mão. Depois suspirou fundo. Você quer saber a verdade? Eu que arranjei o empréstimo no nome do restaurante da sua mãe. Eu que forcei esse casamento. Clara já sabia disso por Marcos, mas ouvir de Helena foi diferente. Por quê? Helena guardou a foto no bolso do casaco. Felipe precisa de herdeiros. A empresa precisa de continuidade. Ele estava se destruindo de solidão depois da traição daquela víbora da Beatriz. Eu escolhi você porque você era controlável. Humilde, desesperada, não ia criar problemas. Ela olhou para Clara com algo que parecia remorso. Mas eu subestimei você. Você tem força. Força de verdade, não essa força falsa que eu construí. As duas ficaram sentadas no chão daquele escritório por mais alguns minutos em silêncio. Finalmente, Helena se levantou, ajeitou a roupa, voltou a ser a matriarca fria de sempre. Limpe isso aqui e não conte para ninguém sobre o que viu, especialmente para o Felipe. Ela já estava na porta quando se virou pela última vez. E Clara, não se apaixone pelo meu filho. Ele sabe de tudo, do empréstimo, da armação, tudo. Ele casou com você porque precisa de uma herdeira para a empresa. Você foi um meio para um fim. Não se iluda achando que vai ser diferente comigo. Ele vai te usar e te descartar quando conseguir o que quer. E saiu, deixando Clara ajoelhada no chão, com o coração despedaçado. Porque até aquele momento, Clara tinha começado a acreditar que talvez, só talvez, Felipe estivesse começando a sentir algo por ela. Mas agora ela sabia a verdade. Ou pelo menos, parte dela. Clara jamais imaginaria que a dor de descobrir que Felipe sabia de tudo sobre a armação do casamento seria superada por algo ainda pior. Ver o homem por quem ela estava se apaixonando saindo publicamente com a ex-noiva que o havia traído, enquanto as redes sociais explodiam com fotos dos dois juntos e todo mundo especulava sobre uma possível reconciliação. 2 semanas depois da conversa com Helena, Clara tentava seguir em frente, fingindo que as palavras da sogra não tinham destroçado seu coração. Ela continuava acordando cedo, cozinhando, cuidando da casa, mas agora evitava Felipe ativamente. Quando ele entrava na cozinha, ela saía. Quando ele tentava falar algo, ela respondia com monossílabos e desaparecia. Felipe notou a mudança, e aquilo o irritava profundamente, mas ele não entendia por quê. Afinal, era exatamente isso que ele queria desde o começo, não era? Distância, indiferença. Então, por que o silêncio dela o incomodava tanto? Numa sexta-feira à noite, Felipe estava no escritório trabalhando quando ouviu a campainha tocar. Dona Marli atendeu e voltou com uma expressão estranha. Senhor Felipe,
Tem uma visita. A senhorita Beatriz. Felipe levantou a cabeça bruscamente. Beatriz? Aqui? Ele não via a ex-noiva há mais de um ano, desde um encontro constrangedor em um evento em que ela tentou se desculpar e ele simplesmente saiu. O que ela estava fazendo ali? Quando desceu para a sala, encontrou Beatriz sentada no sofá, mais linda do que nunca, vestido branco justo, cabelo impecável, sorriso estudado. Oi, Felipe. Faz tempo. Beatriz explicou que estava de volta ao Brasil depois de morar 2 anos em Miami, tentando esquecer o erro terrível que havia cometido. Eu fui idiota, Felipe. Eu joguei fora o melhor homem da minha vida. Você não imagina quantas vezes eu chorei, me arrependi. Ela se aproximou dele, tocou o braço dele. Eu soube que você casou, mas também sei que é casamento de contrato, de negócios, não é amor de verdade. Felipe se afastou do toque dela. Como você sabe disso? Beatriz sorriu. São Paulo é pequena para nossa classe, querido. Todo mundo sabe que você casou com uma moça pobre para fechar negócio com investidores. É inteligente da sua parte, aliás. Do andar de cima, Clara havia ouvido a campainha e descido silenciosamente para pegar água. Ela parou no corredor ao ouvir vozes vindas da sala. Reconheceu a voz de Beatriz imediatamente e seu estômago revirou. Escondida atrás da parede, ela ouviu cada palavra. Nós éramos perfeitos juntos, Felipe. Mesma classe, mesma educação, mesmos objetivos. Eu cometi um erro, mas pessoas de verdade perdoam e recomeçam. Felipe ficou em silêncio por tempo demais. Beatriz continuou. Deixa eu te provar que eu mudei. Janta comigo amanhã. Só um jantar entre velhos amigos. Que mal tem. Clara estava prestes a se revelar, a entrar naquela sala e gritar, mas então ouviu a resposta de Felipe. Tudo bem, um jantar. Clara subiu correndo para o quartinho dela, trancou a porta e pela primeira vez em semanas, chorou de verdade. Pegou o celular e ligou para Juliana, que atendeu na mesma hora. Ju, eu não aguento mais. Entre soluços, Clara contou tudo, sobre a armação que Felipe sabia desde o começo, sobre Beatriz ter voltado, sobre o jantar. Juliana, do outro lado, ficou furiosa. Larga esse cara agora, volta para casa. Sua mãe já tá boa, o restaurante tá funcionando. Mas Clara limpou as lágrimas e disse algo que surpreendeu até ela mesma. Não, eu não vou fugir. Eu vou lutar. Juliana ficou em silêncio, surpresa. Lutar? Lutar como? Clara respirou fundo. Eu não sei ainda. Mas eu não era para me apaixonar por ele. Mas eu me apaixonei, Ju. Eu me apaixonei de verdade. No sábado, Clara viu Felipe se arrumar para sair. Terno azul marinho, perfume caro, cabelo penteado com gel. Ele estava bonito e isso doía ainda mais. Quando ele passou por ela no corredor, Clara segurou o braço dele. Felipe parou surpreso, porque ela não tocava nele há semanas. Você vai jantar com ela? Não era pergunta. Felipe ficou na defensiva. É só um jantar de negócios. Clara soltou o braço dele. Mentira, mas tudo bem. Vai. Só não esquece que você tem uma esposa, mesmo que seja só no papel. Ela virou as costas e começou a subir as escadas, mas Felipe segurou o pulso dela, fazendo ela parar. Por que você se importa? Você me evita há semanas. Clara olhou para trás com os olhos brilhando. Porque eu sou idiota o suficiente para achar que aquela noite que você cuidou de mim significou alguma coisa. E soltou o braço dele com força, subindo as escadas. Os próximos dias foram um inferno para Clara. Felipe saiu com Beatriz não uma, mas 3 vezes naquela semana. Jantares em restaurantes caros, vernissagem de arte, evento beneficente. E pior, as redes sociais explodiram. Fotos dos dois juntos começaram a aparecer em blogs de fofoca da alta sociedade. Felipe Almeida e ex-noiva Beatriz Moreira juntos novamente? Reconciliação à vista? E a esposa, onde está? Clara via cada foto como uma facada. Em uma delas, Beatriz estava rindo, tocando o braço de Felipe. Em outra, eles estavam sentados muito próximos. Clara fechou o Instagram, jogou o celular na cama e olhou para o teto. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir.
Na quinta-feira daquela semana terrível, Clara estava no jardim quando ouviu saltos altos na grama atrás dela. Virou e deu de cara com Beatriz, que havia entrado na propriedade como se fosse dona. Oi, Clara, ou devo chamar de futura ex-senhora Almeida. O sorriso era puro veneno. Clara se levantou, limpou a terra das mãos. O que você quer aqui? Beatriz tirou um envelope da bolsa cara. Quero te fazer uma proposta. 500 mil reais em dinheiro vivo. Transferência hoje mesmo. Em troca você desaparece. Assina o divórcio, volta para sua vidinha simples e deixa o Felipe em paz. Ela estendeu o envelope. Você nunca vai ser do mundo dele. Você é um experimento social que deu errado. Clara olhou para o envelope para Beatriz e então fez algo que surpreendeu as duas. Ela riu. Uma risada genuína, quase aliviada. Você realmente acha que eu me vendo, né? Que tudo tem um preço? Pegou o envelope e jogou no chão. Eu não me vendo. Diferente do que você pensa, não foi dinheiro que me trouxe aqui, e não vai ser dinheiro que me tira daqui. Beatriz ficou pálida de raiva. Você vai se arrepender. Quando o Felipe voltar para mim e te jogar no meio-fio como o lixo que você é, eu vou estar lá rindo. Clara se aproximou, olhos nos olhos. A diferença entre eu e você? Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho dignidade. E você? Você não tem nenhum nem outro. Beatriz saiu furiosa, pisando duro. Naquela noite, Clara não aguentou mais. Ela se arrumou pela primeira vez em semanas, colocou um vestido simples, mas bonito que Juliana tinha dado. Prendeu o cabelo, passou o batom. Quando Felipe voltou para casa às 9 da noite, encontrou o escritório dele com a porta escancarada e Clara sentada na cadeira dele. Ele parou surpreso na porta. O que você... Clara se levantou. Caminhou até ele com uma determinação que fez Felipe recuar um passo. Chega. Eu tive paciência. Eu fui compreensiva. Eu aceitei migalhas. Mas acabou. Ela empurrou o dedo no peito dele. Você quer sair com sua ex? Você quer fingir que eu não existo? Tudo bem, mas você vai me respeitar ou eu vou embora agora e você explica para os seus investidores conservadores europeus por que sua esposa te abandonou depois de 2 meses. O silêncio era denso. Felipe olhava para ela como se estivesse vendo Clara pela primeira vez. Você não tem coragem. Clara pegou a bolsa. Quer apostar? E começou a andar em direção à porta. Felipe atravessou o escritório e fechou a porta antes que ela saísse. Ele a encurralou contra a porta, as 2 mãos apoiadas na madeira de cada lado da cabeça dela. Você não manda em mim! A voz dele estava rouca, raivosa, mas havia algo mais ali. Havia desejo. Clara levantou o queixo, sem medo nenhum. E você não me quebra mais. Os dois estavam respirando pesado, rostos a centímetros de distância. A tensão sexual era quase palpável. Os olhos de Felipe caíram nos lábios de Clara. Ela viu. E não desviou. Por 5 segundos eternos, eles ficaram ali, prestes a cruzar uma linha irreversível. Então Felipe recuou bruscamente, passou a mão no cabelo, virou as costas. Sai daqui. Mas sua voz estava trêmula. Clara abriu a porta, mas antes de sair, disse sem olhar para trás. Você vai ter que escolher, Felipe. Ela ou eu. Mas não me peça para assistir você voltar para quem te traiu. E fechou a porta atrás de si. Na manhã seguinte, Beatriz apareceu sem avisar na empresa de Felipe. Entrou no escritório dele como sempre fez, esperando almoçarem juntos. Felipe estava ao telefone, mas quando a viu, desligou. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Ela sorriu aquele sorriso estudado. Vim te buscar para almoço. Pensei que podíamos ir naquele italiano que você adora. Felipe se levantou, foi até a porta e abriu. Não vai rolar. Aliás, não vai rolar mais nada entre a gente. Beatriz piscou confusa. Como assim? Eu pensei que a gente estava se reconectando. Felipe balançou a cabeça. Você pensou errado. Eu não te amo, Beatriz. Eu não amo você há 5 anos. Eu precisava de fechamento. E agora eu tenho. Ela tentou tocar nele, mas ele desviou. Sai do meu escritório e não volta mais.
Beatriz saiu humilhada e Felipe encostou na mesa, respirando fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele sabia exatamente o que queria. E não era Beatriz. Clara jamais imaginaria que uma festa de aniversário em um clube de campo em Itu seria a noite em que tudo mudaria entre ela e Felipe. A noite em que eles finalmente cruzariam a linha invisível que os separava e descobririam que algumas coisas são impossíveis de controlar, mesmo quando você constrói muros de gelo ao redor do coração. Passou uma semana desde que Felipe dispensou Beatriz definitivamente. Clara soube disso por Marcos, que veio todo animado contar. Meu irmão mandou a víbora embora, finalmente. Mas Felipe não disse nada para Clara. Eles ainda circulavam pela mansão como estranhos educados, evitando contato visual, evitando conversas. A tensão entre eles era palpável, elétrica, perigosa. Toda vez que se cruzavam no corredor, era como se o ar ficasse mais denso. Até Helena notou. Vocês dois parecem dois adolescentes mal resolvidos. Que ridículo! No sábado à noite, havia uma festa de aniversário de 60 anos do Sr. Alberto, o investidor português que tinha se encantado com Clara no primeiro evento. Era em um clube de campo luxuoso em Itu, a 2 horas de São Paulo. Você vai comigo, Felipe informou a Clara na sexta à noite, deixando mais uma sacola de roupa cara na porta do quartinho dela. Desta vez era um vestido longo verde esmeralda, elegante, mas não chamativo. Quando Clara experimentou, ficou surpresa. O vestido a deixava linda, realçava sua pele morena, seus olhos castanhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela se olhou no espelho e se sentiu bonita. No carro, durante as 2 horas de viagem, o silêncio era quase insuportável. Felipe dirigia com a mandíbula travada, olhos fixos na estrada. Clara olhava pela janela, vendo a cidade dar lugar ao interior. Mas ela percebia. De vez em quando, Felipe a olhava de relance pelo retrovisor interno. Quando chegaram ao clube, a festa já estava animada. Música ao vivo, um jardim iluminado com luzes de LED, mesas elegantes, uns 200 convidados. O Sr. Alberto abraçou Clara como uma filha. Clara, minha querida, que alegria você ter vindo. E esse vestido está deslumbrante. Felipe observou a cena com uma expressão estranha, algo entre orgulho e ciúmes. A noite foi surpreendentemente agradável. Clara conversou com vários convidados que, diferente da elite de São Paulo, eram pessoas mais simples, empresários que tinham construído fortunas do zero e não tinham esnobismo. Ela riu, dançou com o Sr. Alberto, com outros senhores simpáticos. Felipe ficava de longe, bebendo uísque, observando. Mas, quando Marcos chegou na festa, veio direto cumprimentar Clara com um abraço caloroso. Cunhadinha, você tá linda demais hoje. Os dois começaram a conversar, rindo de piadas internas, e Marcos atirou para dançar uma música animada. Clara estava genuinamente feliz, sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Foi quando Felipe sentiu uma pontada aguda no peito vendo Clara rindo nos braços do irmão dele. Ciúmes. Ciúmes puros, primitivos, irracionais. Ele terminou o uísque de um gole só e atravessou a pista de dança com passos firmes. Marcos, dá licença. A voz dele estava tensa, controlada. Marcos olhou do irmão para Clara e sorriu sabido. Claro, mano. Ela é sua esposa, né? E piscou para Clara antes de sair. Felipe segurou a cintura de Clara e a mão dela, puxando-a para dançar. A música tinha mudado para uma lenta romântica. Clara estava rígida nos braços dele. Você não precisava fazer isso. Eu estava só conversando com o Marcos. Felipe a puxou mais perto, perigosamente perto. Você é minha esposa. Clara olhou para ele desafiadora. Só no papel, lembra? Alguma coisa nos olhos de Felipe se incendiou. Ele estava olhando para os lábios dela, para o decote discreto do vestido, para os olhos desafiadores. Só no papel. Ele repetiu, a voz rouca. Eles dançavam pressionados um contra o outro, e Clara podia sentir o coração dele batendo acelerado contra o peito dela. Ou era o coração dela? Ela não sabia mais. Felipe, ela sussurrou,
mas não sabia se era um pedido para ele parar ou para ele continuar. A música acabou, mas eles continuaram ali, parados no meio da pista, olhando um para o outro como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Felipe pegou a mão de Clara e praticamente a arrastou para fora do salão de festas. "Aonde a gente está indo?" Ela perguntou, mas ele não respondeu. Levou ela até o estacionamento, abriu a porta do carro, praticamente a colocou dentro. A viagem de volta para São Paulo foi tensa, carregada. Felipe dirigia rápido demais, as mãos apertadas no volante. Clara estava encostada na porta do passageiro, o coração disparado, sabendo exatamente o que ia acontecer quando chegassem em casa. E pela primeira vez, ela não tinha medo. Ela queria. Quando chegaram na mansão, era 00:30. A casa estava vazia. Helena tinha viajado para o Rio, os empregados já tinham ido embora. Silêncio absoluto. Felipe estacionou, saiu do carro, foi até o lado de Clara e abriu a porta. Estendeu a mão. Clara olhou para aquela mão estendida, sabendo que se ela pegasse não tinha volta. Ela pegou. Felipe a puxou para fora do carro, fechou a porta e a prensou contra ela. "Última chance", ele sussurrou contra os lábios dela. "Me manda embora agora ou..." Clara puxou a gravata dele, trazendo o rosto dele para o dela. "Ou o quê?" E então Felipe a beijou. Foi um beijo desesperado, faminto, de meses de tensão acumulada. Eles se beijaram ali no estacionamento contra o carro, como se fossem se consumir um ao outro. Felipe a pegou no colo, ela enrolou as pernas na cintura dele e ele a carregou para dentro da casa, subindo as escadas sem parar de beijar. Mas em vez de ir para o quartinho dela, ele foi direto para o quarto dele, chutou a porta para fechar e a deitou na cama enorme. Foi quando ele começou a tirar o vestido dela com urgência que parou. Clara estava tremendo, não de frio, de nervosismo. Felipe percebeu e parou, apoiando-se nos cotovelos, olhando para ela com a respiração pesada. Você já... Clara balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Não, nunca." Felipe ficou completamente imóvel, como se tivesse levado um soco. Você ainda... Ele rolou para o lado, sentou na beirada da cama, passou as mãos no rosto. Clara sentou também, ajeitando o vestido, sentindo a rejeição como uma facada. "Desculpa, eu sei que você não esperava. Eu vou para o meu quarto." Ela estava levantando quando Felipe segurou o pulso dela. "Você guardou isso tudo? Mesmo eu sendo um monstro com você? Mesmo depois de tudo?" Ele olhou para ela e, pela primeira vez, Clara viu lágrimas nos olhos dele. "Por quê?" Clara tocou o rosto dele com as duas mãos. "Porque eu só queria que a primeira vez fosse com alguém que eu amasse." A última palavra saiu quase inaudível, mas Felipe ouviu. Ele olhou para ela como se estivesse vendo um milagre. "Você me ama?" Clara não conseguiu responder, mas os olhos dela disseram tudo. Felipe a beijou de novo, mas desta vez foi diferente. Devagar, suave, como se ela fosse algo precioso que podia quebrar. Ele tirou o vestido dela com cuidado, beijou cada pedaço de pele revelado, sussurrou coisas inaudíveis contra a pele dela. Quando finalmente se uniram, Clara segurou os ombros dele com força, uma lágrima escorrendo pelo rosto. Não era de dor, era de emoção pura. Felipe viu a lágrima e parou. "Eu tô te machucando?" Clara balançou a cabeça, sorrindo entre lágrimas. "Não, continua. Por favor, continua." E eles se amaram pela primeira vez, no escuro daquele quarto. Duas pessoas quebradas se consertando uma na outra. Depois, Clara estava deitada no peito de Felipe, ouvindo o coração dele bater, os dedos dele fazendo carinho nos cabelos dela. Ela estava quase dormindo quando sentiu algo molhado cair na testa dela. Olhou para cima e viu. Felipe estava chorando. Silenciosamente, lágrimas escorrendo pelo rosto, mordendo o lábio para não fazer barulho. "Felipe..." Ela se levantou, limpou as lágrimas dele. "Por que você está chorando?" Felipe a puxou para um abraço desesperado, enterrando o rosto no pescoço dela.
porque faz 5 anos que eu não sinto nada. 5 anos que eu tô morto por dentro. E você me fez sentir de novo. Você me trouxe de volta. Eles ficaram abraçados, chorando juntos até adormecerem exaustos. De madrugada, por volta das 5 da manhã, Felipe acordou. Clara estava dormindo ao lado dele, o rosto tranquilo, os cabelos espalhados no travesseiro. Ele ficou apoiado no cotovelo, só observando ela dormir, e sussurrou para o quarto vazio, quase como uma confissão para si mesmo. O que você fez comigo, Clara? O que você fez? Pela primeira vez em 5 anos, Felipe Almeida estava com medo. Medo de estar se apaixonando de verdade. Clara jamais imaginaria que os dias mais felizes da sua vida seriam seguidos pelo momento mais doloroso de todos, quando uma conversa ouvida pela metade destruiria tudo o que ela havia começado a acreditar sobre amor, confiança e segundas chances. As 3 semanas seguintes àquela noite foram como um sonho. Felipe mudou completamente. Ele não deixava mais Clara dormir no quartinho nos fundos, ela agora dormia no quarto dele, na cama dele, nos braços dele. Toda manhã ele acordava antes dela, só para observá-la dormir, como se precisasse ter certeza de que ela era real. Eles tomavam café juntos, ele a levava para jantares românticos em restaurantes pequenos e discretos onde ninguém os conhecia, longe dos holofotes da alta sociedade. Eu quero você só para mim, ele dizia beijando a mão dela sobre a mesa. Clara se sentia nas nuvens. Uma tarde, Felipe chegou em casa mais cedo e foi direto procurar Clara. Ela estava no jardim, cuidando das roseiras, e nem percebeu quando ele se aproximou por trás e abraçou sua cintura. Vem comigo, tenho uma surpresa. Ele vendou os olhos dela com a gravata e a guiou pela casa. Quando tirou a venda, Clara ficou sem palavras. Era uma cozinha, mas não qualquer cozinha. Uma cozinha profissional completa, instalada em um dos cômodos vazios do primeiro andar. Fogão industrial de 8 bocas, forno elétrico profissional, batedeira planetária, liquidificador industrial, bancadas de inox, prateleiras com todos os utensílios imagináveis. Felipe, isso deve ter custado uma fortuna. Ele sorriu, aquele sorriso raro que agora aparecia cada vez mais. Você gosta de cozinhar. Então agora você tem onde criar suas mágicas. Clara pulou nos braços dele, chorando de felicidade. Marcos estava adorando a transformação do irmão. Cara, você tá irreconhecível. Sorrindo, fazendo piada, sendo gente boa. A Clara fez milagre. Os dois estavam no escritório da empresa numa tarde de quinta-feira. Felipe olhava para o computador, mas não conseguia se concentrar. Estava pensando em Clara, em como ela havia trançado o cabelo naquela manhã, em como ela cantarolava enquanto cozinhava. Eu tô pensando em renovar os votos. Felipe soltou de repente. Marcos quase cuspiu o café. Sério, tipo, casamento de verdade dessa vez? Felipe pegou uma caixinha azul da gaveta. Dentro tinha uma aliança de ouro branco com diamantes pequenos incrustados, delicada e linda. Quero fazer do jeito certo. Pedido romântico, festa, tudo que ela merece e não teve da primeira vez. Na manhã de sexta-feira, Felipe inventou uma desculpa de reunião para sair cedo. Na verdade, ele foi até a joalheria Tiffany no shopping Iguatemi buscar a aliança que havia encomendado 2 semanas antes. O vendedor embrulhou em um papel azul lindo com laço branco. O senhor vai fazer alguém muito feliz. Felipe sorriu, guardando a caixinha no bolso interno do paletó. Eu espero. Ele planejava pedir Clara em casamento naquele final de semana. Levá-la para um hotel fazenda no interior, algo íntimo, só os dois. O contrato vencia em 2 meses, mas ele não queria mais um contrato. Ele queria um casamento de verdade. Ele queria Clara para sempre. Enquanto isso, naquela mesma manhã de sexta-feira, Clara estava na cozinha nova fazendo brigadeiros gourmet quando sentiu uma tontura forte. Ela se apoiou na bancada, respirando fundo. Havia 3 dias que acordava enjoada com o estômago embrulhado. Deve ser alguma coisa que eu comi, ela pensou, mas então percebeu. Sua menstruação estava atrasada.
2 semanas de atraso. O coração dela disparou. Não, não pode ser. Ela largou tudo, pegou as chaves do carro que Felipe havia dado para ela usar e foi direto para uma farmácia. Comprou 3 testes de gravidez diferentes. No banheiro da farmácia mesmo, fez os 3. Todos deram positivo. Clara sentou no vaso sanitário fechado, olhando para os 3 pauzinhos com 2 listinhas rosas, e começou a chorar. Ela estava grávida. Grávida de Felipe. O primeiro instinto foi ligar para ele, contar a novidade. Mas então, o medo tomou conta. O contrato terminava em 2 meses. E se ele achasse que era armação? E se ele pensasse que ela engravidou de propósito para prendê-lo? Clara decidiu esperar o momento certo. Talvez naquele final de semana, num momento íntimo, ela contaria. Ela voltou para casa com os testes escondidos na bolsa. O coração apertado, mas ao mesmo tempo transbordando de amor. Um filho. Ela ia ter um filho do homem que amava. Isso tinha que ser sinal de que eles estavam no caminho certo, não é? Mas então tudo desmoronou. Clara estava passando pelo corredor do 2º andar, carregando uma cesta de roupas limpas, quando ouviu vozes vindas do escritório de Felipe. A porta estava entreaberta. Era Helena e Felipe conversando. Você conseguiu, meu filho. Ela está completamente apaixonada por você. A voz de Helena estava animada, satisfeita. Clara parou, o coração começando a bater mais rápido. Agora você tem o herdeiro que a empresa precisa e pode dispensá-la quando o contrato acabar. Exatamente como planejamos. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela se aproximou da porta, a cesta de roupas tremendo em suas mãos. Mãe, não é assim. Felipe começou a falar, mas Helena o interrompeu. Claro que é. Foi... A porta se fechou com o vento, e Clara só conseguiu ouvir sons abafados. Mas então ouviu claramente a voz de Felipe. Exatamente o que eu planejei desde o início. Clara não esperou ouvir mais nada. Ela largou a cesta no chão, as roupas se espalhando pelo corredor, e correu para o quarto que agora dividia com Felipe. Pegou uma mochila e começou a jogar roupas dentro com as mãos tremendo violentamente. Lágrimas caíam sem parar, molhando as roupas que ela empacotava. Idiota. Eu fui uma idiota. Ele sabia de tudo. Ele planejou tudo. Até a gente dormir juntos foi planejado. Ela colocou a mão na barriga ainda lisa. Meu Deus, o bebê. Ele só queria um herdeiro. Foi só isso desde o começo. A dor no peito era física, como se alguém estivesse apertando seu coração com as mãos. Clara escreveu uma carta rápida, as lágrimas borrando a tinta. Felipe, você venceu. Eu me apaixonei. Eu me apaixonei perdidamente por você, como a idiota que sempre fui. Mas eu não vou criar meu filho em uma mentira. Ele merece pais que se amam de verdade, não um pai que usou a mãe como meio para ter um herdeiro. Não me procure. Eu vou cumprir o contrato à distância. Você terá o divórcio limpo quando der o prazo. Mas eu não aguento mais viver nessa farsa. Desculpa por não ser forte o suficiente. Clara. Ela deixou a carta em cima da cama, pegou a mochila, os testes de gravidez que ainda estavam na bolsa e desceu as escadas silenciosamente. No térreo cruzou com Marcos que estava chegando. Clara, tudo bem? Você está chorando? Ela limpou as lágrimas rapidamente. Tô bem, Marcos. Só cuida do seu irmão, tá? Ele vai precisar de você. Marcos franziu a testa confuso. Que você está falando? Clara, espera. Mas ela já estava saindo pela porta. Pegou um Uber que estava passando na rua, pediu para ir para a rodoviária do Tietê. Para onde a senhorita vai? O motorista perguntou fazendo conversa. Clara olhou pela janela, vendo a mansão dos Almeida desaparecer no retrovisor. Para longe, bem longe. No banco de trás, ela colocou a mão na barriga e sussurrou para o bebê que ainda era só uma sementinha. Vai ser só eu e você, meu amor. Mas eu prometo que eu vou te amar por 2. 3 horas depois, Felipe chegou em casa animado, a caixinha com a aliança queimando no bolso. Clara, amor, cadê você? Ele subiu as escadas de 2 em 2, entrou no quarto e viu a carta em cima da cama. Ele pegou, leu
e sentiu como se tivessem arrancado seu coração do peito. Não, 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 não. Ele amassou a carta, abriu a gaveta dela, o armário dela. Vazio. Ela tinha ido embora. Felipe caiu de joelhos no chão. A caixinha azul escorregou do bolso e caiu, abrindo. A aliança rolou pelo chão de madeira e parou na porta. Marcos apareceu correndo. Felipe, a Clara saiu daqui chorando. Que aconteceu? Felipe estava paralisado, olhando para a aliança no chão. Então segurou a carta amassada e releu, e finalmente entendeu. Ela ouviu. Ela ouviu eu falando com a mãe. Ele passou as mãos no rosto. Mas ela não ouviu tudo. Ela não ouviu que eu ia, que eu... Sua voz quebrou. Marcos se ajoelhou ao lado do irmão. Que você ia o quê? Felipe pegou a aliança do chão, segurou com força, que eu ia pedir ela em casamento de verdade, que eu tô apaixonado por ela, que eu não quero o maldito contrato, eu quero ela. E pela primeira vez na frente do irmão, Felipe desmoronou completamente, chorando como uma criança perdida. Porque ele tinha encontrado o amor verdadeiro e tinha perdido. Tudo por um maldito mal-entendido. Clara jamais imaginaria que 4 meses depois de fugir de São Paulo, ela estaria vivendo em uma cidade litorânea tranquila, com a barriga de 6 meses crescendo a cada dia, trabalhando em um restaurante simples de frente para o mar, tentando reconstruir sua vida enquanto seu coração permanecia quebrado e preso em um homem que ela achava que nunca tinha amado de verdade. Os primeiros dias após fugir foram um borrão de dor e lágrimas. Clara pegou um ônibus para o litoral sul de São Paulo, desceu em Ubatuba, sem plano nenhum, apenas querendo ficar longe. Alugou um quartinho minúsculo em uma pousada barata e chorou por 3 dias seguidos, saindo apenas para comer alguma coisa quando a fome apertava. Juliana ligava desesperada. Clara, pelo amor de Deus, me diz onde você tá. Sua mãe tá preocupada, eu tô preocupada. Mas Clara desligava, incapaz de falar. Ela bloqueou o número de Felipe, bloqueou números desconhecidos, simplesmente desapareceu. Precisava desaparecer. Enquanto isso, em São Paulo, Felipe estava se destruindo. A empresa quase entrou em colapso porque ele não conseguia focar em nada. Chegava no escritório às 7 da manhã e ficava olhando para a tela do computador sem ver nada. A mente só em Clara. Contratou detetives particulares, ofereceu recompensa de R$100 mil para quem tivesse informações, vasculhou rodoviárias, aeroportos, cada canto de São Paulo. Nada. Clara tinha sumido como fumaça. Numa noite particularmente difícil, Marcos encontrou o irmão no escritório da mansão, 3 da manhã, bêbado, chorando abraçado a uma foto de Clara. Eu perdi ela, Marcos. Eu perdi meu mundo. Eu perdi a única pessoa que me fez voltar a viver. Marcos sentou ao lado dele. A gente vai encontrar ela, mano. Eu prometo. Foi só no final do 3º mês que Marcos finalmente teve uma pista. Ele estava tomando cerveja com uns amigos em um bar, quando um deles, que era de Ubatuba, comentou casualmente: Mano, tem uma mina grávida trabalhando no restaurante da Praia Vermelha, que é a cara daquela foto que você mostrou. Marcos quase derrubou a cerveja. Tem certeza? No dia seguinte, ele dirigiu 4 horas até Ubatuba, foi até o restaurante Maré Alta e lá estava ela. Clara, com uma barriga redonda e linda de 6 meses, cabelo preso em um rabo de cavalo, sem maquiagem, usando um avental simples, servindo mesas com um sorriso cansado. Ela estava diferente, mais magra no rosto, olheiras profundas, mas tinha algo nela. Uma força, uma determinação que não existia antes. Marcos não se aproximou. Tirou uma foto discreta, mandou para Felipe com a localização. A resposta veio em segundos. Eu tô indo agora. Marcos respondeu. Calma. Pensa no que você vai dizer. Você tem uma chance só de consertar isso. Felipe largou tudo, pegou o carro e dirigiu como louco pelas 4 horas até Ubatuba. Chegou na Praia Vermelha às 2 da tarde de um sábado ensolarado de outubro. O restaurante Maré Alta era simples, pé na areia, mesas de madeira rústica, teto de palha. E lá estava ela, tirando pedido de uma família com crianças, sorrindo, a barriga impossível de esconder.
Felipe ficou parado na entrada do restaurante, as pernas trêmulas, o coração batendo tão forte que ele achava que ia explodir. Clara virou para anotar um novo pedido e seus olhos encontraram os de Felipe. O caderninho e a caneta caíram das mãos dela. O rosto ficou branco. Por 3 segundos, eles apenas se olharam através do restaurante cheio. Então Clara virou e começou a andar rápido em direção aos fundos, para a cozinha. Felipe atravessou o restaurante correndo. Clara, espera, por favor. Ela entrou na cozinha, ele entrou atrás. Os cozinheiros olharam assustados. Clara, me escuta. Só me dá 5 minutos. Ela se virou para ele, os olhos vermelhos. Não, vai embora. Você não tem nada que fazer aqui. A voz dela estava rouca de emoção contida. Felipe olhou para a barriga dela, para a forma redonda impossível de ignorar, e seus olhos se encheram de lágrimas. Você tá grávida. Clara colocou as mãos na barriga instintivamente, protetora. Estou. E não é da sua conta. Felipe deu um passo para a frente. Clara, eu sei que você me odeia. Eu sei que você acha que eu te usei. Mas você não ouviu a conversa toda com minha mãe. Você não ouviu o que eu disse depois. Ele tirou o celular do bolso e apertou play. Era uma gravação. A voz de Helena. Agora você tem o herdeiro que precisa e pode dispensá-la quando o contrato acabar. A voz de Felipe. Mãe, não é assim que funciona. Eu não quero herdeiro nenhum se não for com ela. Eu não quero empresa, não quero dinheiro, eu quero ela. A voz de Helena. Mas o plano era... Felipe, interrompendo com firmeza. Foi exatamente o que eu planejei desde o início que você pensasse. Mas a verdade é que eu me apaixonei perdidamente por ela. Eu amo ela. Eu não consigo viver sem ela. Clara estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você está inventando isso? Você só quer o bebê. Felipe se ajoelhou ali mesmo, no chão da cozinha do restaurante, na frente dos cozinheiros chocados, na frente de todo mundo. Eu não sabia que você estava grávida. Eu vim aqui porque eu não consigo viver sem você. Porque esses 4 meses foram um inferno na terra. Porque eu acordava todo dia esperando sentir você do meu lado, e você não estava lá. Ele tirou a caixinha azul do bolso, abriu mostrando a aliança. Eu ia te pedir em casamento. No dia que você fugiu. Eu tinha ido buscar isso de manhã. Eu ia te levar para um hotel fazenda e pedir você em casamento de verdade, sem contrato, sem mentira, só amor. Clara cobriu a boca com as mãos, soluçando. Eu ouvi você falando que foi exatamente o que você planejou desde o início. Eu pensei. Felipe balançou a cabeça desesperado. Eu estava dizendo que foi exatamente o que eu planejei que minha mãe pensasse. Mas eu me apaixonei de verdade. Eu não esperava sentir isso. Eu tinha o coração morto há 5 anos e você ressuscitou ele. Ele estava chorando também agora, sem vergonha. Eu fui um covarde de não ter te dito antes. Eu tive medo. Medo de me entregar de novo, de sofrer de novo. Mas viver sem você é pior que qualquer dor da traição. Por favor, Clara, me perdoa. Me dá uma chance de consertar isso. Clara estava tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Felipe levantou, se aproximou devagar. Posso? Ele apontou para a barriga dela. Clara assentiu sem palavras. Felipe colocou as mãos com cuidado, reverência, na barriga redonda. E então sentiu. Um chute. O bebê tinha chutado. Felipe soltou um som entre riso e choro, caindo de joelhos de novo, pressionando o rosto na barriga de Clara. Meu filho, minha filha, eu sinto tanto. Tanto por não ter estado aqui, por ter deixado sua mãe sozinha. Clara colocou as mãos no cabelo dele, finalmente cedendo, finalmente deixando o muro que tinha construído desmoronar. É uma menina, Sofia. Eu ia chamar ela de Sofia. Felipe olhou para cima, o rosto molhado de lágrimas. Sofia, que nome lindo. Ele se levantou, segurou o rosto de Clara com as 2 mãos. Casa comigo. De verdade dessa vez. Não por contrato, não por empresa, não por dinheiro. Casa comigo porque eu te amo. Porque eu não consigo respirar direito quando você não está perto. Porque você é meu mundo.
Você e essa menina dentro de você. Clara estava chorando tanto que mal conseguia falar. Você me quebrou, Felipe. Você me quebrou em 1000 pedaços. Ele encostou a testa na dela. Eu sei. E eu vou passar o resto da vida juntando cada pedaço e colando de volta. Eu prometo. Deixa eu passar o resto da minha vida te consertando. Naquele momento, a porta da cozinha se abriu e Dona Regina entrou seguida de Juliana. Clara arregalou os olhos. Mãe? Ju? O que vocês estão fazendo aqui? Dona Regina, que tinha se recuperado completamente da cirurgia, abriu os braços. Você achou que eu não ia descobrir onde minha filha estava? Eu vim pra cá faz 2 semanas, minha filha. Tô morando aqui perto. Clara correu para os braços da mãe, abraçando ela e chorando. Juliana abraçou as duas. Sua boba, a gente sabia que você não ia aguentar muito tempo sozinha. Dona Regina limpou as lágrimas da filha. E esse rapaz aqui, ele veio aqui todo santo dia faz 4 meses, Clara. Todo dia, perguntando, procurando, oferecendo recompensa. Um homem que faz isso não está mentindo quando diz que ama. Clara olhou para Felipe através das lágrimas. Todo dia? Ele assentiu. Todo dia. Eu não ia desistir. Nunca. Clara segurou a mão dele, colocou em cima da barriga onde a pequena Sofia estava chutando. Ela é sua. Eu nunca ia esconder isso de você. Eu precisava de tempo para juntar meus pedaços antes de voltar e te contar. Felipe puxou Clara para um abraço desesperado. Uma mão na barriga dela, a outra segurando ela firme contra o peito dele. Você não vai criar nossa filha sozinha. Você não vai ficar sozinha nunca mais. Eu prometo. Eu juro por tudo que eu amo. O restaurante inteiro tinha parado para assistir, clientes com os celulares filmando, os cozinheiros com lágrimas nos olhos. E quando Felipe beijou Clara, todo mundo começou a aplaudir e gritar. Dona Regina abraçou Juliana, as duas chorando de felicidade. Minha filha encontrou o amor de verdade. Juliana limpou as lágrimas. E ele encontrou a dela. Na porta da cozinha, Marcos observava tudo com um sorriso enorme no rosto. Seu irmão tinha voltado a viver. Finalmente. Clara jamais imaginaria que 1 ano e meio depois de assinar aquele contrato de casamento em um hospital, chorando de desespero, ela estaria em pé no palco de um evento empresarial em São Paulo, segurando sua filha Sofia nos braços, ao lado do homem que amava, inaugurando seu próprio império gastronômico e provando para o mundo inteiro que uma mulher humilde pode conquistar não só o coração de um bilionário, mas seu próprio reino. Os meses que se seguiram ao reencontro em Ubatuba foram como um sonho. Felipe não voltou para São Paulo naquele dia. Ele ficou. Alugou uma casa na praia, trouxe Marcos para tocar a empresa remotamente e passou os últimos 3 meses da gravidez de Clara ao lado dela, sem perder um único dia. Ele ia com ela em todas as consultas pré-natais, pintou o quartinho do bebê de amarelo suave com estrelas no teto, montou o berço com as próprias mãos, lia histórias para a barriga dela toda noite. Oi, Sofia, aqui é o papai. Eu te amo tanto e nem te conheço ainda. Clara observava aquele homem de gelo que tinha se transformado em puro amor e mal acreditava que era real. Sofia nasceu em uma manhã chuvosa de janeiro, de parto normal, depois de 14 horas de trabalho de parto. Felipe segurou a mão de Clara o tempo todo. Limpou o suor do rosto dela, chorou junto quando ela chorava de dor. Você consegue, amor. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E quando Sofia finalmente veio ao mundo, com 3,2 kg, chorando alto, o médico colocou ela no peito de Clara. Felipe estava ajoelhado ao lado da maca, olhando para aquelas 2 mulheres que eram seu mundo inteiro, e chorou tanto que a enfermeira teve que trazer uma caixa de lenços. Obrigado, obrigado por me dar isso. Obrigado por me dar uma família. Ele sussurrou, beijando a testa de Clara. 3 meses depois do nascimento de Sofia, Felipe organizou o casamento dos sonhos de Clara. Não uma cerimônia fria de cartório, mas uma festa linda em uma fazenda no interior, com 200 convidados, decoração rústica chique com flores do campo, Clara usando um vestido de noiva simples, mas lindo, que Juliana ajudou a escolher. Dona Regina estava na primeira fileira, chorando de emoção,
restaurada e radiante. Quando o padre perguntou: Felipe, você aceita Clara como sua legítima esposa? Ele respondeu alto e claro: eu aceito. Hoje, amanhã e por todos os dias da minha vida. E quando Clara disse seu sim, a voz trêmula de emoção, Felipe a beijou antes mesmo do padre autorizar, arrancando risos e aplausos de todos. Até Helena, que estava na segunda fileira, limpou uma lágrima discreta. Mas a verdadeira virada aconteceu 6 meses depois. Clara, que passava os dias cuidando de Sofia e cozinhando por hobby, criou uma página no Instagram mostrando suas receitas. Comida brasileira caseira, os pratos que Dona Regina ensinava, com aquele toque especial de amor e história. A página explodiu. Em 3 meses, tinha 500 mil seguidores. Em 6 meses, 1 milhão. Empresas começaram a procurá-la para parcerias. Felipe, vendo o potencial, fez uma proposta. E se a gente abrisse um restaurante? Não um restaurantezinho, um restaurante de verdade com a sua comida, sua história. Clara ficou com medo. Eu não sei administrar um negócio, Felipe. Ele segurou a mão dela. Mas eu sei. Eu cuido da parte empresarial, você cuida da alma, somos um time. Nasceu assim o Sabor da Clara, inaugurado em abril em um ponto nobre da Vila Madalena. Não era um restaurante pretensioso da alta gastronomia, era acolhedor, com cara de casa de vó, mas com estrutura profissional. Comida brasileira afetiva, feijoada, moqueca, baião de dois, bobó de camarão, doces caseiros. E tinha um diferencial. Parte da renda ia para um projeto social que oferecia cursos gratuitos de gastronomia para jovens de comunidades carentes. O restaurante foi um sucesso instantâneo. Em 6 meses, Clara abriu a segunda unidade. Em 1 ano, a terceira. O sobrenome Silva começou a ser reconhecido nos círculos gastronômicos, não como a esposa de Felipe Almeida, mas como Clara Silva, a chefe que estava revolucionando a culinária afetiva brasileira. A noite da grande virada foi em novembro. Clara estava grávida novamente, de 4 meses, e havia sido convidada para um evento de empreendedorismo feminino no Hotel Unique, um dos mais luxuosos de São Paulo. Era um evento gigante, com mais de 1000 pessoas, empresárias, investidoras, jornalistas. Clara ia receber um prêmio de empreendedora revelação do ano. Ela estava nervosa, usando um vestido azul que disfarçava a barriguinha de grávida. Felipe ao lado segurando Sofia, que agora com 1 ano e 3 meses, era uma bonequinha de cachos castanhos e olhos iguais aos do pai. Quando chamaram o nome dela, o salão inteiro se levantou aplaudindo de pé. Clara subiu no palco com Sofia no colo, porque a menina não quis ficar com o pai. O apresentador, um empresário famoso, começou a falar. Clara Silva veio do nada, de um restaurante popular na Muca, para construir em menos de 2 anos uma rede que já tem 5 unidades e fatura 10 milhões por ano. Mas mais que isso, ela emprega mais de 100 pessoas, oferece curso gratuito para jovens e mantém a essência da comida de verdade, da comida que aquece o coração. Ele se virou para Clara. Conta pra gente, Clara, qual o segredo do seu sucesso? Clara ajeitou Sofia no quadril, pegou o microfone com a mão trêmula. Eu acho que o segredo é nunca esquecer de onde você veio e nunca deixar ninguém te convencer de que você é menos por causa disso. Ela respirou fundo e continuou, a voz ficando mais firme. Tem 1 ano e meio atrás, alguém me disse que eu não era digna de um sobrenome importante, que eu era humilde demais, simples demais, que eu nunca ia pertencer ao mundo dele. Ela olhou para Felipe na plateia. Ele estava com os olhos brilhando. Hoje, eu aprendi que essa pessoa estava certa. Eu realmente não era digna daquele sobrenome. Sabe por quê? Porque o meu sobrenome, o sobrenome Silva que minha mãe me deu, o sobrenome que carrega a história de luta, de dignidade, de trabalho honesto, esse sobrenome vale mais que qualquer fortuna. Ele não compra caráter. Ele não compra amor verdadeiro. Ele não compra o abraço da sua filha ou o sorriso da sua mãe. O salão estava em silêncio absoluto, todo mundo hipnotizado. Felipe pediu licença e subiu no palco.
Com licença, eu posso? Ele pegou o microfone. A plateia murmurou surpresa. Meu nome é Felipe Almeida, e eu sou o idiota que disse aquelas palavras para ela. Um silêncio chocado. Eu disse que ela não era digna do meu sobrenome. Eu humilhei ela, desprezei ela, tratei ela como se ela fosse menos. E sabe o que ela fez? Ela me mostrou que uma pessoa não vale pelo dinheiro que tem na conta, mas pelo tamanho do coração, pela força de caráter, pela capacidade de perdoar até quem não merece. Ele olhou para Clara com tanto amor que várias pessoas na plateia começaram a chorar. Clara, você me ensinou que amor não se compra, amor se constrói. Todo dia, com respeito, com parceria, com verdade. Obrigado por me ensinar a ser humano de novo. Nesse momento, Helena se levantou na plateia. Todo mundo olhou para ela. Ela caminhou até o palco, subiu, pegou o microfone tremendo. Eu também preciso dizer uma coisa. Sua voz estava embargada. Eu fui a pessoa mais cruel com a Clara. Eu desprezei ela, humilhei ela, tentei destruir ela. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha do meu passado de pobreza. Porque eu construí uma armadura de frieza para ninguém me machucar de novo. Mas essa menina aqui... Ela olhou para Clara com lágrimas descendo. Essa menina me mostrou que não existe vergonha em ser pobre. Existe vergonha em ser cruel. Existe vergonha em esquecer de onde veio e pisar em quem está começando. Helena se virou para o público. Clara, me perdoa. Por tudo. Você é a filha que eu nunca tive coragem de ser para mim mesma. Clara, chorando, passou Sofia para Felipe e abraçou Helena. As duas ficaram abraçadas no meio do palco, chorando, enquanto o salão inteiro aplaudia de pé, muita gente chorando também. Foi um momento de cura, de perdão, de amor verdadeiro. Quando finalmente se soltaram, Clara voltou ao microfone. Esse prêmio não é só meu, é da minha mãe, que me ensinou o valor do trabalho. É da Juliana, minha melhor amiga, que nunca me deixou desistir. É do Marcos, que foi o primeiro a me tratar com gentileza naquela casa. É da Helena, que me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance. E é do Felipe, o homem que me quebrou, mas que passou o resto do tempo dele me consertando, como prometeu. Ela olhou para Sofia nos braços dele. E é dela, da minha Sofia, porque eu quero que ela cresça sabendo que não importa onde você nasceu, importa até onde você tem coragem de chegar. Um ano depois, no jardim da mansão dos Almeida, que agora parecia um lar de verdade, cheia de vida e risadas, estava acontecendo uma festa de aniversário. Sofia completava 2 anos, e o irmãozinho Miguel tinha 3 meses. Clara estava sentada em um banco observando tudo. Felipe brincando de esconde-esconde com Sofia, Marcos fazendo churrasco, Helena ajudando Dona Regina a arrumar os doces na mesa, Juliana tirando fotos de tudo. O restaurante Sabor da Clara tinha agora 8 unidades espalhadas por São Paulo e uma em Belo Horizonte. Ela tinha acabado de assinar contrato para um programa de TV de culinária. Felipe havia feito dela sócia em 50% da construtora Almeida. Eles eram um time de verdade, em tudo. Felipe veio até ela, sentou ao lado, passou o braço pelos ombros dela. No que você está pensando? Clara encostou a cabeça no ombro dele. Eu estou pensando que há 3 anos atrás eu assinei um contrato de casamento chorando, achando que era o fim da minha vida. E olha onde a gente chegou. Felipe beijou o topo da cabeça dela. Você sabe o que eu penso? Que aquele dia no hospital, quando você assinou aquele papel com lágrimas, foi o dia que minha vida de verdade começou. Eu só não sabia ainda. Sofia veio correndo. Mamãe, papai, vem brincar! Os dois se levantaram, cada um pegou uma mão da menina e os 3 começaram a girar em círculos no jardim, rindo. Miguel dormia tranquilo no carrinho ali perto. A festa seguiu até a noite. Na hora de cortar o bolo, Felipe pediu a atenção de todos. Eu queria fazer um brinde. Ele ergueu a taça de champanhe, a outra mão segurando a de Clara. Para a mulher que me ensinou que um sobrenome não define ninguém, que orgulho, riqueza e poder não significam nada se você não tem amor, família e verdade. Ele olhou nos olhos dela. Clara Silva, você é minha rainha. Não porque eu te dei um sobrenome, mas porque você construiu seu próprio reino. Eu sou só um cara com sorte de ser seu rei. Todo mundo ergueu as taças emocionados. Clara, chorando de novo, porque ela chorava de emoção por qualquer coisa agora, puxou Felipe para um beijo.
Obrigada por me ensinar a amar de verdade. Ele sussurrou contra os lábios dela. Obrigado por me ensinar que eu merecia ser amado. A última cena da noite foi na varanda da mansão. Clara e Felipe observando o céu estrelado, ela com a barriga já começando a crescer da terceira gravidez que tinham descoberto na semana anterior. Mais uma menina. Iam chamar de Luna. Felipe colocou a mão na barriga pequena. 3 filhos em 4 anos. A gente tá louco. Clara riu. Completamente louco. Eles se abraçaram em silêncio, apenas existindo ali, juntos. E enquanto a câmera imaginária se afastava, mostrando aquela família iluminada pela luz quente da casa, uma coisa ficava clara. O amor verdadeiro não é aquele dos contos de fadas perfeitos. É aquele que sobrevive às imperfeições, às brigas, aos mal-entendidos, às dores. É aquele que escolhe todo dia reconstruir, perdoar, crescer junto. E Clara e Felipe tinham encontrado exatamente isso. Um amor real, imperfeito, mas absolutamente verdadeiro.